O Flamengo é muito engraçado, né? Eu acho que o Flamengo tem que ter o desafio de ter o Tite até o final do ano. E isso aqui não é uma praga de quem está torcendo contra. Ao contrário, é quem está tentando entender o trabalho do jeito correto. O Flamengo não tem um técnico de janeiro a dezembro. O Jorge Jesus ficou mais de um ano no cargo, mas o Jorge Jesus ficou de junho de 2019 a julho de 2020. Ter um técnico entre janeiro e dezembro, ou seja, começar o trabalho, fazer todo o processo e entregar o trabalho no final do ano, o Flamengo não tem isso desde 2011. Então, do ponto de vista da organização e de um clube que tem a, a maior organização, o centro de treinamento mais, se não o mais brilhante, um dos mais perfeitos do Brasil, cara, tem que ter um mínimo de entendimento de que o trabalho do técnico tem limitações, que vai ter altos e baixos, mas o Flamengo é uma coisa louca. Então, o Flamengo, por isso que eu brinco, é uma brincadeira, mas está se mostrando verdade. O Flamengo sempre contrata o melhor técnico do mercado e 6 meses depois tem um dos piores da sua história. E não é por culpa do técnico, é do ambiente que se cria. Você não, o cara não consegue trabalhar. E aí você fica perguntando, estou falando isso porque a pergunta é: o Tite vai cair hoje? Não, não vai cair hoje. O Tite tem que trabalhar até o final do ano. E depois se Concordo, avalia. seria fim do ano. Garante sem sobre isso. Nossa, não deu para entender nada, Rodrigo. Tá ruim o áudio. Já era porque tá picotando. Eu acho que é o microfone. Tenta fazer sem o microfone. Vejam se melhor. Pode ser o microfone. Melhorou. Ficou mais longe, mas ficou melhor. Tá bom. Não, estava dizendo que eu concordo com o PVC. Acho que o Tite tem que ficar até o fim do ano e o Flamengo tem que fazer algo diferente do que fez em todas as outras temporadas. Manter o técnico até o fim do ano e ver o que acontece. É isso. Vamos fazer uma aposta. A gente duvida o Flamengo manter o técnico até o final do ano. Valendo, hein? Você acha que consegue, chat? Vamos fazer mais um joinha. Joinha para cima, ele fica até o final do ano. Joinha para baixo, ele não fica até o final do ano. A questão é que ainda tem eleições, né, PVC, que já estão quentes. E isso eu queria falar com o Rodrigo, porque o Rodrigo tem mais informação do que eu. Eu tenho uma percepção de fora que é a seguinte. Bom, começou a circular a informação mais forte de que o BAP vai lançar a candidatura dele. E está mais ou menos claro que o Rodrigo Dunche é candidato. Já tem até um movimento de assessoria de imprensa que aconteceu dentro do Flamengo em função da candidatura do Rodrigo Dunche. O que é que isso pode significar, Rodrigo? Se é que essa minha avaliação não tem candidaturas oficiais ainda, mas você está percebendo esse movimento de ter Dunche e BAP como dois candidatos? E, neste caso, a oposição se fortalece ou não? Ou uma candidatura dessas duas, do BAP, por exemplo, pode ser muito frágil e não acontecer nada? O cenário é esse, sim, PVC já tem alguns meses. Tem as duas candidaturas de situação, Rodrigo Dunche, que é o vice-presidente atual, e o BAP, que é o presidente do Conselho de Administração do Flamengo, né? Ainda não estão oficializados, eu até fui confirmar, porque saiu um boato de que o BAP ia oficializar a candidatura, mas não vai agora. Mas ambos vão ser candidatos. Eu acho que isso aí não tem discussão, e nenhum dos dois precisa do aval do Landim. O que eles querem é o apoio dele. Mas eles não precisam de autorização nenhuma, eles estão com a candidatura deles, independente do que o Landim vá decidir. E aí você provavelmente vai ter uma candidatura de oposição, que, sim, pode até ser beneficiada, mas hoje dá para dizer que a situação está mais forte dentro do clube. Pode ser que isso se mude até o fim do ano, né? Dependendo dos resultados e tal. E o apoio do Landim em relação aos dois pré-candidatos da situação, hoje a gente pode dizer que é indefinido, mas ele está mais próximo do Rodrigo Dunche. Porém, não dá para cravar que vai ser o Rodrigo Dunche, porque teve uma reaproximação com o BAP recentemente. Eles conversaram, teve um encontro deles antes de uma reunião de deliberativo e tal. Então, o quadro está muito indefinido, digamos assim, né? Mas o que a gente tem é uma certa divisão dentro da diretoria. Essa briga que teve aí entre Cacau, Cota e Marcos Braz, além da candidatura deles para vereador, né? Que é o diretor de Relações Externas do Flamengo, e o
vice-presidente de futebol, também tem um fundo eleitoral ali do clube, que o Braz é mais próximo do Dunche, o Cacau talvez mais próximo do BAP. Então, isso que talvez tenha reacendido essa divisão, se falar sobre essa divisão entre as situações. Mas ela está posta há alguns meses e eu acho que ela vai se estender ainda durante algum tempo. Acho que o Landim vai demorar bastante para definir quem que ele vai apoiar, digamos assim, de fato. E aí a gente vai na linha do que eu brinquei agora há pouco da história do técnico do Flamengo sempre contrata o melhor do mercado e 6 meses depois um dos piores da sua história. Essa situação, embora não tenha comprometimento para o futebol do clube neste momento, diferente de outros anos do passado, o grande adversário do Flamengo é o Flamengo. Não, e tem um impacto para o futuro, né, PVC? Assim, se o Dunche, por exemplo, se torna presidente, o Marcos Braz vai ficar. Essa estrutura vai permanecer porque ele é um aliado do Rodrigo Dunche. Se o BAP, por exemplo, ganha uma eleição, dificilmente o Braz vai ficar porque eles têm uma questão ali, um problema entre eles e o BAP não concorda com a forma como é gerido o futebol pelo Braz. Então, teria um impacto no futebol dependendo de quem viesse a ganhar desses da situação. E, obviamente, se ganhasse a oposição, aí ia mudar tudo. Então, é um pouco esse cenário aí em relação ao futebol. O Fábio Arruda mandou mais um superchat. Valeu, Fábio. Ele diz aqui, o Flamengo está passando, guardadas as devidas proporções, ao que o São Paulo passou em 2021. Campeão paulista igual campeão do mundo. Te agradeço, Domi, por ler os chats. Eu que agradeço, Fábio. Tá louco? A honra é toda nossa. O que você acha? É mais ou menos a mesma situação, PVC? Eu acho que a gente ainda tem uma... Eu acho que o comentário dele ainda está baseado num mantra que se criou no futebol brasileiro de que campeonato estadual não é parâmetro. E isso não tem sido mais assim, porque dos últimos 10 campeões brasileiros, 7 foram campeões estaduais no primeiro semestre. Então, você ganhar o estadual nunca foi ruim. Mas antigamente, se você pegar de 2003 a 2012, nos primeiros 10 campeonatos brasileiros de pontos corridos, dos 10 primeiros campeões, só 3 ganharam estadual. E dos últimos 10, 7 ganharam estadual. Então você pode ganhar o estadual e ganhar o brasileiro. Tem sido assim, né? Flamengo 2019, Atlético 2021, Palmeiras 2022, Palmeiras 2023, todos ganharam estadual e depois o brasileiro. Agora, o problema é o planejamento da temporada do ponto de vista físico. O time não pode chegar no ápice físico em abril se ele não conseguir manter esse ápice físico até outubro, novembro. Então, aí é o planejamento que você vai fazer. E aí é um trabalho que compete à comissão técnica, que se der resultado equivocado, vai ser cobrada depois. Talvez a comparação dele tenha sido nesse sentido, né, PVC? De ter feito essa preparação física para chegar no auge na final do estadual. Aconteceu isso com o São Paulo também. Ele teve uma queda física depois da final do estadual, né? Ele começou a ir muito mal no brasileiro, no início do brasileiro e tal. Mas na época, uma das coisas que se atribuía na época do São Paulo, que foi até a razão da queda do Crespo, pode ter sido pelo estadual, mas também se falava da maneira como o Crespo jogava taticamente, por ter perseguição individual o tempo inteiro em todos os jogos. Então, o entendimento é que o elenco fisicamente não suportava aquilo. Pode ter as duas coisas. Pode ter o desgaste para ganhar o estadual, que eu acho que foi importante para o São Paulo em 21. O São Paulo não ganhava título nenhum fazia 9 anos. E depois não conseguir manter. Pela soma das duas coisas, talvez. Perguntei aqui, né, se vocês acham que o Tite fica até o final da temporada. Vamos contar, tem joinha para cima, achando que ele fica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver os joinhas para baixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, Rodrigo, você que está aí mais pertinho, acha que ele consegue ficar até o final ou não tem como? Eu espero que sim, é o que eu posso dizer agora até nesse momento, né? O futebol brasileiro, a gente não pode fazer uma previsão dessa, com certeza. Eu acho que ele tem costas mais largas que outros técnicos e que ele vai suportar mais tempestades do que outros. Agora, se vai ter uma tempestade tão grande
que vai derrubá-lo. Aí não dá para fazer essa previsão nesse momento. Eu posso dizer que eu espero que sim. Muito bom, Thiago. Desculpa, Rodrigo, obrigado pelas informações. Até a próxima. Valeu, Domi. Valeu, PVC. Falamos. Valeu, Ação. Eu tô lendo aqui o chat, Thiago, eu falo tchau, Thiago. Ei, gente, tô bem não, PVC. Já tive dias melhores. Bora falar do Corinthians, então? Visita o Nacional do Paraguai, hoje às 7 horas, horário de Brasília, no Defensores del Chaco, em Assunção, invicto a 3 jogos, mas com aqueles bastidores políticos quentíssimos. Vocês falaram bastante no programa de ontem, né, PVC? O Rubens Gomes deu uma entrevista para a TV Gazeta no domingo, deixou claro que o problema fundamental do racha com o Augusto Melo se deu pelo contrato da Vaidebet, por ter ouvido do Augusto Melo que não havia intermediário e depois entender que havia um intermediário que recebeu em torno de 25 milhões de reais. E aí ficou a rachadura definitiva. Acho que a metáfora que a gente criou aqui 2 semanas atrás, Domi, se confirmou. O Rubens Gomes era o jogador que cometeu uma falta violenta, ia tomar o cartão vermelho, mas estava caído. Então o árbitro está esperando ele levantar para poder mostrar o cartão vermelho. O Rubens Gomes tinha dengue, não ia ser demitido com dengue. Quando se recuperou da dengue, voltou a trabalhar e foi demitido. E isso criou... O Rubens Gomes jogou a pressão toda para o Augusto Melo. Ele não vai dar mais declarações. A gente trabalhou para ter o Rubens Gomes aqui conversando com a gente no de primeira, mas ele entende que já falou o que tinha que falar e agora ele vai se recolher e deixar a pressão para a diretoria do Augusto Melo, que não está tomando decisões rapidamente. A decisão do contrato de televisão, por exemplo, vai perder terreno. A não ser que ele volte para a Libra, que o contrato da Libra está lá esperando pelo Corinthians, qualquer outra decisão que ele tome, ele vai perder dinheiro, pela demora que está tomando. Do ponto de vista político, o Fabinho fica como diretor executivo de futebol, junto com o Augusto Melo, dando respaldo para ele, sem a contratação de mais ninguém, mas com aquelas comissões do futebol, com 3 ex-diretores de futebol fiscalizando o departamento. O Flávio Adalto, o Henrique Alves e o Fran Papaiordano, que não são diretores, mas estão ali na comissão do futebol. No futebol, hoje, o Corinthians entra em campo e precisa vencer, porque o Corinthians está em 3º lugar num grupo que tem o Argentino Júnior em primeiro e que tem o Racing de Montevidéu em 2º lugar. O Corinthians, com 4 pontos, precisa vencer, de preferência. Se ele vencer, ele passa a 2ª posição, ou superando o Racing, que recebe o Argentino Júnior, ou superando o Argentino Júnior, porque se o Racing ganhar do Argentino Júnior, o Corinthians ganhando do Nacional vai a 7 pontos, o Argentino fica com 6. Deve ter mudança no time, com o retorno do Yuri Alberto. Temos a escalação provável, PVC. Boa. O JP vai colocar na tela para você, nesse 4-1-4-1. Com o Paulinho de primeiro volante. O Ranieri tomou 3º cartão, não joga na próxima partida contra o Flamengo pelo Brasileiro, mas o Paulinho pode ser o primeiro volante hoje, com Bidon e Coronado. Eu acho que é um jogo para o Garro jogar, porque o Garro foi o melhor jogador do Corinthians na partida contra o Fortaleza. O Corinthians podia ter vencido a partida. O Corinthians... É claro que o Corinthians melhorou contra o Fortaleza. A evolução que o Corinthians mostrou contra o Fortaleza foi boa, mas assim, não é uma evolução que você possa se dizer palpável, porque é um jogo só. Eu brinquei, Domi, que a evolução do Corinthians parece tão invisível quanto o número da camisa preta. A camisa do Corinthians da luta antirracismo é linda, linda. É um espetáculo de bom gosto. Mas o número tem que ser visível. O número não pode ser só a borda branca que você não enxerga de qualquer... O número é informação. Bom, a evolução do Corinthians, ela existe, mas ela foi em um jogo que foi um empate por 0-0. Por isso que eu brinco que a evolução corintiana é tão invisível quanto o número da camisa preta. Precisa ser mais visível e para isso tem que ganhar o jogo do Nacional hoje em Assunção.